Muito bem, então usando o método da amostragem aleatória simples, como que a gente pode chegar no cálculo do tamanho da amostra? Primeira coisa, lembrando, na amostragem aleatória simples eu tenho toda a minha população, né? E todos os elementos daquela população terão a mesma chance de serem escolhidos, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar. Para a amostragem aleatória simples, como é um método probabilístico, é possível, né, se definir nível de confiança, a precisão desejada, né, e isso é o que vai me dar o tamanho da amostra, né? A variabilidade da população também vai influenciar. Então, dependendo do processo que eu estou acompanhando, enfim, né, na minha empresa, se é um processo com muita variabilidade, com certeza eu preciso de um tamanho de amostra maior para entender bem aquele processo. Se é um processo muito estável, com pouca variabilidade, com certeza isso ajuda, inclusive, a diminuir o tamanho da amostra, né? É mais ou menos a lógica que a gente usa na hora de fazer a inspeção. Eu estou numa empresa, eu faço a inspeção do lote de produtos, né, que eu estou fabricando. Quando é que eu faço a inspeção de 100% do lote? Quando eu não confio no meu processo. Quando o meu processo tem muita variabilidade, acontece muito erro, o que eu faço lá na inspeção? Inspeciono 100% de tudo que foi produzido. Agora, se o meu processo é confiável, é estável, tem pouca variabilidade, eu faço uma inspeção por amostragem. Então, não vou inspecionar tudo que foi produzido, vou inspecionar 10% do que foi produzido, porque eu já sei que é suficiente, já que eu confio no meu processo. É a mesma lógica aqui, né? Quanto maior o nível de confiança, maior o tamanho da amostra, tem que ser. Quanto menor a precisão que eu quero, menor o tamanho da amostra. Quanto maior a precisão desejada, também vai aumentar o tamanho da amostra. Se eu tenho muita variabilidade, aumenta o tamanho da amostra. Se eu tenho pouca variabilidade, diminui o tamanho da amostra, tá? A conta é simples, né? É essa equação onde eu tenho tamanho de amostra é igual a nível de confiança vezes o desvio padrão da amostra dividido pela precisão, isso elevado ao quadrado. Então é isso que eu escrevi aqui no quadro, né? Então aqui está a equação no material, aqui no quadro eu escrevi por extenso, a lógica do cálculo é essa. O tamanho da amostra depende do nível de confiança desejado, do desvio padrão, ou seja, da variabilidade, né, e da precisão, tá? Normalmente, né, é muito comum a gente trabalhar sempre com nível de confiança de 95%. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: na hora de fazer a conta, né, o nível de confiança, cada valor de nível de confiança, na verdade, né, existe para ele um valor tabelado. E é esse valor tabelado que vocês vão usar no cálculo. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, estamos trabalhando com 95% de confiança, é porque o valor tabelado é 1,96. Então, na fórmula, eu não vou colocar aqui 95%, eu vou colocar 1,96, ok? Então, só para reforçar, o E, né, é a precisão, o valor Z tabelado, né, representa aqui o valor do nível de confiança e o S é o meu desvio padrão. Se eu faço essa conta, eu consigo chegar no tamanho da amostra. Vamos então pegar um exemplo simples para a gente ver como é que funciona. Imagine que eu tenho aqui um supervisor de linha de produção de barras de aço e esse supervisor está lá na empresa dele, a empresa dele produz barras de aço, é uma siderurgia, por exemplo. Ele decide fazer um estudo sobre os dados do seu processo referente à espessura do produto e para isso ele precisa determinar o tamanho amostral necessário para realizar essa análise. Então o que essa pessoa quer? Ele quer fazer? Eu quero fazer um estudo sobre a espessura da barra, né, de aço que eu estou produzindo. Qual deve ser o tamanho amostral, ou seja, quantas barras eu devo medir para ter, né, um nível de confiança legal em relação ao meu estudo. Então, o nível de confiança desejado para o teste é 95%, isso a gente define. E a precisão da estimativa de 0,2 centímetros.
Então, agora é muito importante esse detalhe. Quando eu estou, por exemplo, trabalhando com um indicador desse aqui, que é, eu vou medir a espessura do produto. Eu preciso saber, eu vou medir a espessura como? Em metros, em centímetros, em milímetros? Porque quando eu for definir a precisão da estimativa, né, eu tenho que definir dentro do que é a unidade de medida do indicador. E aí o detalhe da precisão é o seguinte, o que é essa precisão? Essa precisão tem a ver com o erro amostral. E significa o seguinte, o valor da precisão é justamente o limite máximo que a gente aceita entre o valor que eu vou ter da minha amostra e o que seria o valor real, se eu pudesse medir, né, 100% da minha população. Então, vamos imaginar que aqui eu vá fazer uma amostragem de 30 a 50 barras de aço. Então, a medição de espessura de cada uma dessas barras, né, que eu vou ter da minha amostragem, eu estou dizendo o seguinte, que o que eu medir dessa amostra vai estar no máximo com um erro de 0,2 centímetros, para mais ou para menos, se na verdade eu pudesse, né, se fosse possível, medir toda a população. Então, essa é a precisão da estimativa. E a variabilidade, ela também é algo que é calculado com base no histórico do processo. Então, aqui esse valor 1,3 centímetros, como é que isso foi definido, né? Foi definido da seguinte forma, na verdade, de duas maneiras. Ou eu fiz um piloto, né? Assim, vamos fazer um piloto aqui, vamos pegar 10 barras, vamos medir a espessura dessas 10 barras e verificar qual é o desvio padrão da medição dessas 10 barras. E aí esse valor desse piloto, dessa amostra piloto, é o que eu coloco aqui. Outra opção é se eu já tenho um histórico. Gente, eu tenho aqui o histórico da medição que eu fiz mês passado, que eu fiz há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Eu tenho aqui um histórico dessa medição de qual foi o desvio padrão da espessura. Se tiver esse histórico, eu também posso usar esse valor histórico aqui, ok? Então, como que a gente vai calcular tamanho de amostra? Usando justamente essas 3 informações, né? Colocando isso na fórmula. Nível de confiança, como eu disse que é 95%, vem aqui para a fórmula 1,96. Desvio padrão de 1,3. Precisão de 0,2. Isso tudo elevado ao quadrado. Tenho aqui 162,31. A gente sempre vai arredondar para número inteiro, 163 valores. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que pro estudo, né, desse supervisor aqui, dessa empresa, ficar legal, é importante ele medir a espessura de pelo menos 163 barras de aço. Esse é o meu tamanho de amostra.